Mais um, mais três pontos pro gigantesco da colina. Um, dois, três, dois gols de Verratti, um de Ryan e o Hugo Moura ainda pros caras, né? Então terminou agora em São Januário, 3 pro Vasco, um para o Sport. O Vasco vai a 6 pontos. Né? E a gente vai trazer aqui rapidinho, de maneira sucinta, o que foi esse jogo. Não vou me delongar, não. Né? Algumas coisas precisam ser bem pontuadas, acredito, né, sobre esse jogo, porque são coisas que podem estar acontecendo de positivo para o Vasco da Gama. Tá bom? Já chegando aí, já deixa teu like aí, né? Se não tá inscrito, se inscreve no canal, tá bom? E compartilha esse vídeo aqui, tá bom, gente? Vamos analisar, vamos diretão aqui analisar, né? Deixa eu pegar pelo menos a tabela aqui, só pra gente ver um panorama, sabe? A tabela eu costumo falar aqui toda vez aqui que a gente não. Nessas primeiras rodadas assim, a gente não tem que. A gente só não pode desgarrar, né? Mas não dá pra analisar nada, não dá pra poder medir se o Vasco vai chegar no título, se vai ser rebaixado, nada, nem para mais nem para menos, tá bom? Mas ó, o Vasco voltou à terceira colocação, né, atrás de Palmeiras com 7, Juventude com 6, né, empatado com o Vasco. O Vasco tem saldo de gols 0, mas tem 2 vitórias, isso é importante, o time não tá empatando, né? Só que amanhã tem vários times aí que podem passar o Vasco, mas com certeza essa vitória aí deixa o Vasco ali colado com a galera ali de cima. Igual tu fala, o Vasco tem 6, o Palmeiras tem 7. Quem é que pode chegar amanhã no máximo a 7 também, né? O Inter, né, que pega o Fortaleza fora, o próprio Fortaleza, né, que pode, né, de repente se eles empatarem já fica atrás do Vasco. E é um jogo com cara de empate, tá bom? Quem mais tem 4 pontos? O Corinthians perdeu hoje, já tá para trás do Vasco. Flamengo amanhã pega o Grêmio lá na Arena do Grêmio. O Grêmio pode chegar a 6 pontos também, no máximo, tá bom? Mas também tem cara de empate isso aí, viu? Então quem mais ali? Botafogo perdeu hoje, né? Então, assim, o Vasco de toda maneira vai dar um salto na tabela aí, tá bom? Porque Fortaleza e Inter se enfrentam, só um que pode passar, ou então os dois não passam, tá? Ceará perdeu hoje, então tá fora. Corinthians perdeu hoje. Flamengo e Grêmio, só um dos dois pode passar. Então, ótima vitória, a gente tem que ir assim mesmo, não pode deixar desgarrar de jeito nenhum. Tá bom? Vamos falar do jogo, tá? Escalação do Vasco, aquela escalação de praxe, né? Apenas o Maurício Lemos que não pôde jogar, jogou o Lucas Freitas, né? E o mesmo time, né? O Léo Jardim, PH, João Vitor Freitas, Piton, Hugo Moura, Tietê, Garré, Felipe Coutinho, Nuno Moreira e o Verratti. Primeira coisa que eu vou pontuar, gente, pra mim o esporte foi garfado novamente, tá? Eu não quero jogar água no chope de ninguém, mas eu achei que o esporte foi garfado novamente, tá? O lance do gol do Verratti, o segundo lance, eu achei falta, tá? Aí a gente pode colocar no mesmo balaio aí que o gol que o Hugo Moura fez contra também entra na mesma situação aí. O que eu acho. Primeiro, assim, concordo com a análise do Wilton que o zagueiro ele deixou de. Ele não quis nem ir na bola. Então o Verratti só triscou e o cara caiu. Só que dentro dessa mesma ótica, o do Hugo Moura também. Então esse aí equivale. Agora, a bola na mão do João Vitor, se fosse contra o Vasco, eu estaria aqui xingando, né, para todo mundo ouvir aqui, porque eu ia estar putaço da vida. Eu achei pênalti. Naquela altura, tava 2-1 pro Vasco e ficaria 2-2. Depois o Mino fez um gol lá, tudo mais, mas eu acho que foi um lance capital que erraram. Mas tem VAR, o VAR chamou, não quis, enfim. Tá? Não sei qual a justificativa para aquela bola ali não ter sido marcado um pênalti. Tá bom? Então eu acho que o Sport, pelo terceiro jogo consecutivo, foi prejudicado. Tá bom, esse é o registro, né? A gente vai manter a coerência aqui. Quando for a favor e contra o Vasco, a gente vai estar aqui tentando manter sempre a coerência, tá bom? Vamos falar do jogo, tá? O Vasco começou muito mal, né? O Sport colocando o Vasco lá para trás, marcando bem a saída de bola e o Vasco se atrapalhando na saída de bola muito, né? O João Vitor
com o Freitas, então, quase entregou, o João Vitor quase entregou. O Léo Jardim é aquela ali, né? Ele espera o último momento ali para dar aquele passe ali, mas não chegou a comprometer. Agora, esses dois, os nossos zagueiros ali, uma intranquilidade medonha. E foram várias vezes, tá? Pelo menos 3 que eu lembro. Uma do Freitas e 2 do João Vitor. Né? Saídas precipitadas com a bola. Às vezes o João Vitor queria sair. O PH também estava com dificuldade de sair com essa bola. Então, o Vasco tem que treinar mais quem é que vai vir aqui buscar essa bola, tá? Eu acho que o Tietê tem que vir ali se meter no meio dos zagueiros, né? Enfim, o cabeça de área, que eu te falo, não, o volante que tem um pouco mais de qualidade técnica tem que vir se meter nesses zagueiros e tentar sair essa bola com mais qualidade. Mas o Vasco, pelo menos assim, fez, né? Poderia ter dado muito ruim, mas não deu. Ok, mas por vários momentos o Carille pediu para abandonar esse esquema. Falou, abandona, dá o chutão lá para frente e te joga na segunda bola. Que é uma estratégia. Se você tem cara lá para brigar lá, para trombar igual o Verrete, joga nele lá, ele dá uma trombada lá com o zagueiro e a bola sempre sobra. E isso aconteceu. Então, primeiro ponto positivo pro Carille, tá? Que eu vou... O problema do Carille, ele é antes do jogo, tá? O Vasco fica com um buraco no meio campo e o Sport se aproveitou disso aí. Então o Sport, se brincar, teve mais posse de bola, tá? Não sei se aqui tem um scout da partida, mas com certeza, aqui, estatística, deixa eu ver, mais posse de bola, 53-47 pro Sport, tá bom? Por conta disso, o Carille parece que dá a bola pro adversário e tenta tomar a bola e construir. Tá bom? Então, quando eu falo assim que o Carille perde o jogo antes, porque isso já vinha de treinamento. É o esquema de jogo dele que é falho. Hoje, eu acho que ele acertou nessa parte aí, falou, ó, não tá dando para sair com a bola aqui dominada, dá um chutão, a gente briga pela segunda bola. Então, a primeira coisa que eu gostei do Carille, eu vi que foi ele, né? Tem que elogiar quando tem que elogiar. Né? Enfim, o Sport eu achei um time bem limitado, né? Eu acho que os caras fizeram jogos aí da vida aí contra o São Paulo, contra o Palmeiras. Hoje falharam demais, se bem que os laterais, né? As laterais ali de reserva, o lateral direito era o terceiro reserva. O lateral esquerdo hoje era o Chico, né? Zagueiro improvisado na lateral, porque o Igor Cariús não conseguiu jogar. E o Sport, cara, tava fazendo um jogo muito bem justo, né? Muito bem competitivo, né? Em muitos momentos até melhor que o Vasco, propondo com volume, mas de fato na fase ofensiva, no último passe, né? A lapidar, a finalização é muito ruim, muito ruim. Né? A finalização do Sport mesmo, que foi perigosa, já foi no segundo tempo, né, num lance que alguém cruzou para dentro da área e quem foi, cara? Eu esqueci o nome do rapaz lá. Ele chutou a bola no travessão. Tá, fora isso, o Léo Jardim não teve grandes participações ali, não. Né? Com o contrário, o Vasco teve esse volume. Quando o Vasco consegue chegar ali no final ali, isso melhorou um pouco, tá? Tem algumas outras jogadas ali, apesar que o Verrete ainda fez o gol de cabeça, mas o Vasco chegou de outras maneiras para poder fazer. O Coutinho, ele finaliza, né? Ele teve uma bola que o goleiro fez um milagre ali, pegou na pontinha dos dedos, ele ia fazendo um ótimo gol, tá? O próprio Verrete brigando. Então, assim, são o Nuno chutando de longe, Piton também teve uma oportunidade no segundo tempo. Então, ainda é pouco, mas a gente ainda vê uma luz no fim do túnel, tá? Então o Vasco ficou muito nessa aí de preso nessa marcação do Sport, encaixotado, não conseguia ter esses recursos para poder se livrar. A bola queimava, todo mundo ali, sabe, o PH não era aquele cara que se soltava e ia pro ataque, o Piton também, então o Vasco ficou encaixotado. Mas, por conta da genialidade de seus jogadores ali, né, de frente, o Coutinho, o Nuno, o Vasco chegou, né, o Garré, sobrou para ele uma bola ali que ele teve a tranquilidade necessária de dar uma chapadinha de leve, Felipe Coutinho na velocidade escorou de cabeça e o Verrete fez 1-0, tá? Passou um tempo, o Vasco tomando ainda, já nesse momento o Sport sentiu um pouco do gol e o Vasco chegou logo ao segundo gol ali também, no lance ali do Nuno, né? Cruzou a bola pro Verrete chegar de cabeça. E esse foi o primeiro lance polêmico da partida, né? Que de fato o Verrete ele usa o braço ali, mas antes, assim, eu acho que o Verrete encostou no zagueiro, o zagueiro jogou no chão.
Tá, então eu acho que por conta disso, que o árbitro foi chamado ao VAR, ele foi lá, analisou e manteve a decisão de campo, tá bom? Então 2-0 Vasco, acabou o primeiro tempo, né? A gente estava torcendo para acabar logo o primeiro tempo. Como voltou do segundo tempo, o Sport começou também sufocando o Vasco, sufocando. Num lance que a gente achava nada de escanteio, que o Vasco ele tem, né, uma marcação legal desses escanteios. O Vasco não toma, né, gols assim bobos assim de escanteio, de bola parada. Nessa parte aí tá legal. O Hugo Moura, né, atrapalhado pelo atacante dos caras, botou a bola para dentro, né? Deu um peixinho ali para tirar a bola para escanteio de novo, mas não teve jeito, a bola foi pro fundo da rede. E aí é onde eu acho que o Carille mandou bem hoje. Olha, quem diria, né? Carille sendo elogiado aqui nesse canal. Mas o que ele fez? Vamos lá pelas substituições. Primeiras de praxe, né? Saiu o Coutinho, entrou o Payet, saiu o Tietê e entrou o Jair. Ok? Jair, ele não é que ele entrou melhor que o Tietê fez no primeiro tempo um papel, pegando ali, era o nosso desafogo no meio campo, acho que talvez o mais lustro, que pegava, tentava partir para cima e conseguia, ou então ele cavava falta. O Tietê recebeu muitas faltas no primeiro tempo, aí o Jair entrou, cadenciou o jogo, mas também agrediu, ele chegava muito ali, ele fez bastante triangulação com o PH, que surtiram muitos efeitos, tá bom? E aí, beleza, o Coutinho já estava cansado, naquele tempo protocolar, o Payet entrou muito bem. O Payet não perdeu nenhuma jogada, fazia as inversões, fazia triangulação com o Nuno Moreira aqui, com o Piton. Então, deu esse equilíbrio aí, de fato. Então, foram ótimas substituições, tá bom? Depois, entrou o Adson no lugar do Benjamin Garré, entrou Rayan no lugar do Verratti e entrou Alex Teixeira no lugar do Nuno Moreira, tá? Todos eles, talvez, por queda de rendimento, por conta da exigência do jogo, né? O cansaço. E aí foi o segundo, eu achava que o cara ele é macho, tirar o Verratti, fez 2 gols, o cara que briga em todas, mas aí veio o quê? Veio o gol que desafogou o Vasco de vez, o gol do Rayan, uma assistência de costa do Payet, né? O Payet recebeu uma bola, de costas ele bateu a bola, foi pro Rayan. E aí onde eu falo que o mérito é do treinador, que soube ter a leitura do jogo, que o jogo pedia um contra-ataque, o Sport queria porque queria fazer o gol, e esse gol que o Rayan fez, o Verratti não faria de jeito nenhum esse gol, né? O Rayan pegou a bola quase no meio campo, na velocidade, botou a bola na frente, foi chegando, achei até que foi um pouco de sorte do Rayan, porque no momento de finalizar ele se desequilibrou, ele já ia passando da bola, quando bate na bola, ela imprensa no gramado, passa entre o pé e a mão do goleiro, no lugar que tinha que passar, qualquer outro lugar que passasse, o goleiro ia conseguir desviar aquela bola, talvez não o suficiente para tirar do gol, ou talvez sim. O que importa é que as substituições que o Carille fez, todas elas, fez 5 no segundo tempo, todas elas surtiram efeito. O Vasco assim, não é aquela assim que melhora o nosso, mudou o jogo e o Vasco ganhou por causa disso. Não, mas ele teve a leitura de que tinha um adversário que estava colocando o Vasco nas cordas, então ele proporcionou o Vasco ter o quê? Escape, ter alternativas, ter contra-ataque, foram vários, tá? O Vasco ainda desperdiçou algumas bolas ali, né? O PH pegou uma, saiu lá do campo de defesa e na hora ele poderia ter feito igual o gol que ele fez no Campeonato Carioca, né? Limpado o jogador, cortado para dentro e foi feito de esquerda, acabou que não fez nenhuma. O Felipe Basso falou como é que ele foi um chutamento, né? Não foi nem um chute, nem um cruzamento, ele foi. Aí a bola passou rente à trave ali, nem deu pro Verratti, nem foi nada, tá? Mas assim, fiquei feliz com a vitória do Vasco, ainda não é um desempenho satisfatório, né? Aquele desempenho que o Vasco dominou a partida os 90 minutos, mas é importante, primeiro, ganhamos no adversário, né, direto na luta contra um possível rebaixamento, né? Claro que a depender das condições aí que a gente vai acompanhando o Vasco, a gente pode sonhar com voos maiores, mas o meu sentimento quando começou o Campeonato Carioca, o Campeonato Brasileiro, com o Carille, é que a gente ia sofrer bastante, porque o time não desempenhava, ainda não desempenha, mas melhorou. Não sei se é por conta só dos jogadores, mas hoje o Carille teve papel decente, vamos dizer assim. É pouco a amostragem, o Vasco vai
jogar agora, vai ter uma partida dificílima contra o Ceará lá no Castelão, em Fortaleza. Ceará que perdeu hoje, né? Ele tava ganhando, ele chegou a abrir 1-0 contra o Juventude, mas tomou a virada. Então o Ceará, ele empatou o primeiro jogo com o RB Bragantino, depois venceu, né? O Ceará venceu quem, Jesus? Eu tô aqui esquecido. Eu sei que o Ceará venceu na segunda rodada e agora perdeu. Né? Deixa eu pegar aqui agora que eu já falo pra você. O Ceará venceu o Grêmio. Tá bom, na segunda rodada no Castelão. Então o Vasco tem que ir lá bem de olho, né? Espero que o seu Carille não venha com essa de poupar, né? Eu sei que a gente tem o clássico contra o Flamengo no sábado, a gente quer ganhar, mas não adianta nada. Depois, se você poupar, você pode perder pro Ceará e depois ainda perder pro Flamengo. Então, vamos lá, vamos tentar fazer um bom jogo contra o Ceará. É possível, né, ganhar ou pelo menos empatar, né? Vamos tentar a vitória. E se o Vasco me ganha do Ceará, o Vasco ele já começa com confiança, até mesmo pro Carille. Tá? Até mesmo o Carille é muito importante que ele vá lá em Fortaleza e faça um bom jogo, tá bom, galera? Então, pra mim é isso. 3-1 Vasco, 2 de Verratti, 1 de Ryan. É um jogo pra gente ter um domingo tranquilo, assistir os outros jogos ali tranquilo. Agora o Vasco descansar, recuperar os jogadores. Vai ter um jogo dificílimo contra o Vozão lá no Ceará. E agora o Carille, né, respira um pouco, né? Ganhou contra o Porto Cabede num jogo ruim, melhorou, porque o Sport é muito mais time do que o Porto Cabede, né? O Vasco não teve amplo domínio, mas foi melhor que o Sport. O placar ele não é mentiroso, apesar do erro de arbitragem que eu identifiquei aqui. Mas o que me deixa um pouco mais feliz é saber que hoje o Carille conseguiu enxergar o jogo, tá? Ainda é ruim, tá? É ruim, mas dentro do que estava o jogo se desenhando, se ele não toma essas decisões e essas alternativas aqui, essas substituições, o Vasco poderia ter tomado um empate que seria uma tragédia absoluta, tá bom, galera? Então, obrigado, né? Se você não deixou o like, deixa o like aí, tá bom? Se inscreve, a gente vai se falando. Amanhã é domingo, a gente vem com um pouco mais de calma, trazendo aqui, né, um react da entrevista do Carille, dos jogadores, ver também o que o pessoal do esporte achou. Com certeza devem estar, ó, putaços da vida, mas é isso aí, beleza, galera? A gente vai se falando, até amanhã, tchau, tchau.